página 11 da sua apostila. Então vamos retornar aí ao nosso estudo sobre história e distintivos dos batistas regulares, página 11. E hoje nós vamos estudar sobre essa parte aí que é somos regulares. Então lembra que nós estudamos sobre somos igreja e entendemos por que somos igreja. Passamos um bom tempo ali estudando sobre por que somos batistas. E agora nós vamos adentrar a essa parte que vai falar sobre por que somos regulares. E de início aí já quero tirar essa ideia de que o regular aí não tem sentido aí com algo mediano, né? Então nós somos batistas medianos, né? Nem quente nem muito frio, né? Não é isso, tem nada a ver com isso, tá? Nós vamos entender o porquê que nós levamos este nome regular em nossa denominação. Embora que a nossa igreja não tenha esse nome regular, mas nós abraçamos as crenças dos batistas regulares, tá bom? Então, tudo começa exatamente aí no século XX, no final do século XIX para o século XX. Então, essa mudança de século, e aí eu já até vamos nos situar aqui, né? Em que séculos nós estamos? 21, muito bem. Então, isso aí. Então, o século XX diz respeito aos anos aí de 1900. Do final de 1800, século XIX, até adentrando aí 1900, no início de 1900. Então, nessa época, nós temos inúmeras coisas acontecendo no mundo. Então, nós temos aí o crescimento da ciência, o avanço científico. Então, temos aí a Revolução Industrial, já que vindo ali do século XIX, um pouquinho, né, entrando. Então, nós temos aí um avanço nas tecnologias. E com isso, com o avanço nas tecnologias, nessas ideias, na ciência, o homem, naturalmente, acha-se confortável. E sendo confortável, então ele fala assim, olha, eu não preciso de Deus, eu não preciso que Deus responda as coisas para mim, o que eu devo fazer, porque a minha razão, a minha ciência já consegue responder, já consigo entender o mundo e consigo resolver pela minha lógica. Então, é isso que o homem pensa, né? É isso que o homem natural pensa. Então, nessa época, irmão, o que aconteceu? Isso influenciou diretamente na religião, ou nas religiões, ou nas igrejas, nas denominações. Em todos os campos, em todos os níveis, até mesmo na igreja católica. Em todos os lugares, a evolução da ciência, ela trouxe mudanças significativas. Então nós temos aí que no início do século XX, pontos de vista heréticos, especialmente o unitarismo, apareceu. E o unitarismo, ele diz que Deus é um e único. Até aqui beleza, né? Ótimo, nós cremos nisso também. Deus é um e único. Mas a questão do Deus é um e único, eles dizem com relação a que somente o Deus Pai, eles nem imaginam, né, a ideia do Deus Pai, mas a questão de Deus no sentido único, que Cristo e o Espírito Santo não são Deus. Ou seja, a primeira crença aí do unitarismo, que aí por isso que tem a ideia do né, uno, é a ideia de que só quem é Deus é o Deus, digamos assim, Pai, né? Mas eles vão dizer só Deus. Cristo não é Deus. O Espírito Santo não é Deus. São outras coisas. Mas são outras categorias de pessoas, digamos assim, mais ou de seres. Alguns vão dizer até de seres. Que o Espírito Santo é uma força. E Cristo é como um anjo. Né? Já ouviu alguma coisa assim? Por aí? Então, vem dessa época aqui. Então, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo na verdade? Isso era algo novo? Não. Não era algo novo. Na verdade, a negativa aí da divindade de Cristo e do Espírito Santo
é uma espécie de ressurgimento do arianismo, lá no século IV depois de Cristo. Então, o que aconteceu? Esse arianismo foi uma heresia que surgiu na igreja nesse tempo, no século IV depois de Cristo, 500 e poucos anos ali. E eles diziam exatamente isso. Ele falou, olha, Cristo não é Deus. O Espírito Santo não é Deus. Foi cunhado esse nome arianismo por causa de um bispo chamado Ário, que era um bispo daquela época, e ele cria exatamente isso, na ideia de que Cristo e o Espírito Santo, eles não eram Deus, tá? Então, nós somos trinitários, ou trinitarianos. Nós cremos que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Porque a Bíblia assim o diz. Nós temos trechos e vamos entrar e estudar sobre isso mais lá na frente. Mas eles aqui negam exatamente este ponto. E aqui é fundamental. Se eu nego que Cristo é Deus, eu já vou abrir muita brecha para muitas outras heresias. E foi exatamente isso que aconteceu. Então esse unitarismo aqui, irmãos, não surgiu nas igrejas batistas, tá? Mas foi um movimento que veio de fora, das teologias, de fora, que adentrou a vários ramos e várias denominações cristãs, dentre elas os batistas. E aí, na sequência, nós temos aí que muitos desses unitaristas, eles se aliaram às ideias gnósticas, Quem está vendo aí o estudo de quinta-feira, de 1 João? Então você já tem a ideia do que seria o gnosticismo. Nós já temos falado um pouco sobre isso. E eles passaram depois, mais lá na frente, a serem chamados de unitaristas universais. Por que unitaristas universais? Lembra, eles já destruíram a ideia de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é um. Cristo não é Deus, não, Deus é só o Pai, digamos assim. Deus é só um. Não tem Deus trino. Quebraram isso daí já. E aí, qual é a outra doutrina que eles começam a quebrar aqui? Eles são unitaristas, nós entendemos, e universais. Porque os quais diziam que os seus membros poderiam buscar livremente a verdade e a compreensão em diversas fontes. Qual é a doutrina que eu estou quebrando aqui? Quê? Não. Olha só. Os membros poderiam buscar livremente a verdade e a compreensão em diversas fontes. Da palavra. Da palavra. Se eu posso ler a Bíblia aqui, e a Bíblia ela fala de Deus, e eu vou ali no Alcorão e fala de Deus também, é uma outra fonte. Se eu vou ali em uma outra igreja lá que tem uma outra revelação lá, é uma outra fonte. Se eu for no judaísmo, é uma outra fonte de conhecimento do qual eu vou conseguir buscar e entender a verdade e vou chegar a Deus. O que é isso, irmãos? Gnosticismo. Mas não existe isso hoje. Existe. A pessoa chegou e falou, eu vou na igreja tal ali, vou naquela igreja lá, porque todas falam de Deus. Gnosticismo. Nunca morreu o gnosticismo. Ele só está disfarçado em várias coisas. E temos aí um nome diferente para o gnosticismo. Até eu vou adiantar e ia falar no estudo de João. Ecumenismo. É um nome disfarçado de gnosticismo. Todas as religiões levam a Deus. Ideia gnóstica. A ideia gnóstica é: a salvação vem pela gnose, pelo conhecimento, pela ciência, por você experimentar, o conhecimento místico, misterioso, miraculoso em diversos lugares. Então, se eu estou aqui e isso me faz bem, e eu estou conseguindo entender, e isso é bom. Se eu for naquele outro local e aquilo me faz bem também, então
Ou seja, o meu coração é que determina. No fundo é isso, o meu coração é que vai determinar. Se eu me sinto bem aqui, então é aqui que Deus me quer. É aqui que Deus vai me revelar as coisas. Se eu estou ali, é ali que Deus... Entendeu? Então a base deles deixa de ser a palavra. Então essa foi a segunda doutrina a ser quebrada, por conta das ideias aí dos unitaristas universais, que foi uma das heresias, tá? A gente vai ver mais algumas outras. Então eles tinham esse lema aí, a busca livre pelo sagrado. Então você é livre para buscar o sagrado, ou seja, você não precisa da palavra de Deus para te levar ao sagrado, para te levar a Deus, aquele que é o todo santo, todo poderoso, né? A Cristo, a verdade. Você é livre para você buscar aonde você achar o sagrado, sem ter alguém ou sem ter um livro que te guie ou te oriente para isso. Então perceba como isso daí é bem tenso, né? É bem complicado, porque jogou em cada pessoa a responsabilidade de achar Deus. Então a Bíblia não me leva a Deus. É eu mesmo, por mim mesmo, eu vou descobrindo as coisas e vou chegando até Deus da maneira como eu achar. Então, né, temos que ter muito cuidado com isso. Então, a ideia é, né, aqui a ideia do unitarismo, né? Então, em qualquer, o cristianismo, no islamismo, em outras religiões, no judaísmo, a nova era. Então, tudo isso aqui, eu posso achar, tem algo em que eu possa encontrar Deus, que eu possa captar. Aí alguém queria falar, né? Trazendo para hoje, eu não sei se faz sentido, mas algumas igrejas que dizem que tem a palavra de Deus como base, mas usam todas essas outras coisas, revelações, alguns objetos para você levar para casa e aquilo trazer alguma coisa. Está dentro dessa... Isso, a gente poderia dizer que não seria o unitarismo universal, porque eles também vão dizer que exemplo, eles não vão seguir a nova era ou algumas coisas, mas é algo disfarçado. Mas ali está enxertado algo que não é somente a palavra. Então tudo que não é somente a palavra, irmãos, toma cuidado, porque nós não temos, como crentes, nós não temos outra fonte senão a Bíblia, como revelação de Deus. Né? Então a Bíblia é a revelação de Deus. Por mais que tenha a natureza, a revelação geral, que nós, olhando as coisas, nós entendemos que existe um ser criador, mas ainda assim, aquilo que me leva à verdade, o Evangelho, a salvação, o que Deus realmente quer da minha vida como ser humano, é a Bíblia somente. Não tem outro escrito. Mas sim, talvez não é até mesmo pessoas que estão nesses grupos ou nessas igrejas que seguem isso, eles não têm essa ideia que vem de lá de trás. Talvez não de propósito. Não de propósito, mas já cresceu, já estava ali e já... Né? Mas vem daí. Mas tem igrejas evangélicas nesse padrão? Tem. Versátil, Aqui no Rio evangélico? tem. Aqui no Rio tem uma. Que eu notei tem uma, mas deve ter outras ainda. Não tem tanto, né? Claro. Porque a gente vai ver que teve um combate forte. Mas tem aqui. Unitária, ainda tem. Igreja unitária. Sobre o que a Paula estava falando, que nessa luta dele pega isso, usa óleo, usa não sei o que, não sei o que. Eles ficam muito trazendo coisas que já foram cessadas no Antigo Testamento. Já acabou, não precisa disso mais. Mas eles estão trazendo para buscar pessoas, que as pessoas querem ver, quer sentir, quer ter. Isso. Entendeu? Tudo é por conta disso, né? Essa ideia da experiência, né? Uhum. Que é, de certa forma, a gnosis. A gnosis é isso. O que os gnósticos eles buscavam era uma experiência sentida, não era por mais que o termo gnosis é conhecimento, mas não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental. Eu quero experimentar para poder conhecer. Então tudo isso, que essa questão de experimentar, sentir, não estou dizendo que Deus não usa os nossos sentidos, não estou dizendo que Deus não usa as nossas emoções, os sentimentos, não estou dizendo isso. Mas a questão, essa busca pelo fim de tudo ser o sentir, este é o problema. Esta é o ponto principal.
Porque, lembra, o nosso coração, emoções, intelectos e vontade é o quê? O coração do homem é enganoso. Eu posso estar me enganando. Eu posso estar assistindo arrepio, achando que é Deus aqui, e na verdade é o meu sistema nervoso. Entendeu? Não tem nada de Deus. Então a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado. Tá bom? Quer dizer que você, quando chorar, ou quando você orar, você não vai chorar. Você pode chorar. Ouvindo uma música, você relembra daquilo que Deus fez na sua vida, ou de algo que você está passando e Deus está te ensinando, e você chora. Tudo bem. Mas a questão é essa busca pela experiência. Uma experiência a mais. É só Deus quando você chora, ou quando você está rindo. Quando você não está sentindo nada, não é Deus. Não tem nada aqui dentro. Isso. Nossa, se eu for baseado nos meus sentimentos, eu tô... Pois é. Tá Então, a aqui. gente tem que ter muita cautela. Então, aí voltando aqui, então, era essa forma de pensamento deles. E aí, além disso, né, como já foi dito aí, é daqui que vai surgir esse ponto aí, né, do final do século XVIII para o século XIX, que surge as primeiras menções sobre o ecumenismo. Tá? No qual, o que dizia? Aqui eles queriam dizer que os membros podem ser, tá? O que está sendo? Podem ser membros de qualquer denominação, além de seguirem os preceitos unitários. Por exemplo, eu posso ser membro desta igreja, mas se eu quiser, posso ser membro da outra igreja lá na outra esquina. Né? Então você entende como era uma bagunça isso, como isso estava virando uma bagunça. Ah, mas isso daqui existiu mesmo? Existiu, irmão. Estou falando sério, existiu. Hoje você talvez não vai ver isso aqui acontecendo. Mas tem algo assim, entendeu? Onde você pode ser membro em qualquer lugar, pode fazer... Porque se eu creio que em todos os lugares eu vou encontrar a fonte que vai me levar à verdade, então por que eu não posso ser membro ali também? Porque ali tem a fonte da verdade também. Porque no final todos os conhecimentos vão levar a Deus. Né, a máxima deles. Toda a experiência, tudo vai me levar a Deus. Então, esse é o ponto aqui. E aí o que aconteceu? Na sequência aí, junto com isso, junto com essa heresia, tem outra. Olha, né, negócio. Aí começa a ideia do liberalismo. O que é o liberalismo? Então, influenciado aí pelo unitarismo, influenciado aí por essas correntes que vêm aí desses ramos gnósticos, nós temos o liberalismo, que, como o nome diz, né, há uma teologia liberal. Não queremos mais aquela teologia ortodoxa, ou seja, que está conforme a palavra de Deus, né? Ortodoxia, a doutrina correta. A gente não vamos usar mais esse termo, ortodoxia, é algo do passado. Agora nós vamos usar teologia liberal, né? Algo em que seja libertador, algo em que tire essa questão de algo conservador, né? E o que dizia então essa teologia liberal ou o liberalismo? Ela defendia aí dois pontos principais. Não criam na inspiração total da palavra. Ou seja, a palavra de Deus, sim, Deus ele deixou esta palavra aqui, mas essa palavra aqui tem alguns erros. A Bíblia tem erros, né? Nós vemos aí a alta crítica das Escrituras, que foi na época em que, e aí eu vou dizer uma aqui, né? Foi na época em que começou a ter aquela questão do evolucionismo, né? Aquelas ideias de Darwin, aquela coisa toda, o pessoal lá, olha, o homem veio do macaco, né? Do girinozinho, vai passando até o macaco e depois vai, né, o elo perdido, e aquela coisa toda, e foram 1 milhão de anos, não sei quantos bilhões de anos e tal e tal. Então aí o pessoal fala assim, mas a Bíblia fala que foi em 7 dias e não veio do macaco. Foi Adão e foi Eva. E aí como é que você explica isso? Tá vendo? Tem um erro. Então a ciência foi colocada acima das Escrituras. Então assim, tem coisas na Bíblia que a gente só pode validar se a ciência confirmar. Então, se a ciência falou que era o evolucionismo, então a Bíblia já está errada lá desde o Gênesis. Já Começou errado. Entendeu? Então aí você vai... O que é no fundo?
a razão do homem é maior do que a revelação de Deus. A razão do homem é maior do que o que Deus falou que deveria fazer. Aquilo que eu acho vai impactar mais do que aquilo que Deus apontou e disse que eu deveria fazer. Então nós notamos exatamente isso acontecendo aqui, né, nesse ponto, onde se eu digo que a palavra de Deus ela não é totalmente inspirada, eu já estou quebrando e estou dizendo, olha, ela já tem um problema. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque talvez, quando eu for examinar um texto, eu tenho que examinar a fundo para ver se ela não está errada. E se estiver errado, destruiu já, talvez 1, 2, 3, 4, 5 doutrinas naquele versículo que eu achei que está errado. Então, veja como isso... Veja como isso é perigoso, é perigosíssimo. E a segunda ideia é a ideia de que, novamente, não crendo na divindade de Cristo. Ou seja, Cristo não é Deus. Até alguns vão falar que Cristo, quando Ele morreu, Ele não morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar uma influência moral. Ou seja, quando Cristo morreu, Cristo está falando assim, Ele morreu como mártir. Quando Ele morreu, Ele nos ensinou exatamente que nós devemos morrer pelo amor também. Olha, é bonito, não é só bonito, não é só algo altruísta. Olha, Ele amou tanto que Ele foi à morte, né? Porque Ele amou. Mas, irmãos, de fato sim, Ele foi à morte porque Ele amou. Mas não é explicado todo o porquê do amor. O porquê do amor era porque, pelo sacrifício dele, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Precisava um cordeiro, precisava alguém igual a nós, um homem, mas que também sendo Deus eterno, para nos tirar a culpa do pecado eterno. Então eles não querem voltar para isso, eles querem dizer, olha, não, Cristo ele morreu como mártir, nos ensinando como é lindo morrer por amor. E a salvação fica onde? Né? Então, no final, o que Cristo quer? Quer que todo mundo ame uns aos outros. Olha que coisa linda, imagina todo mundo amando uns aos outros e quando morre todo mundo indo para o inferno. Adiantou? Então, esse é o ponto. Tá? Lá, No final das contas, então esse negócio quer dizer que o homem é mais importante do que Deus. Exatamente. Você vê, até hoje, essa ideia se mantém, mas no início foi algo forte, é impactante isso. Hoje você vê, hoje a gente sabe que é natural isso. A pessoa fala assim sobre Deus, a pessoa não, né? Deus está morto, né? O lado da fé era muito forte naquela época. Então Muito, demais. Foi um baque baque terrível. Mas houve uma resistência e hoje ainda conseguimos manter firmes. Então naquela época foi impactante, irmãos, porque a ideia, e essa chargezinha aqui é interessante, do liberalismo teológico é essa. Né? Eu tenho aqui já o meu molde do que eu quero, da minha teologia, e o que eu vou fazer? Eu vou encaixar a Bíblia ao que eu quero. Aquilo que eu não quero eu jogo fora. Você entendeu? Porque no fundo é isso. Se eu olhar para as escrituras e eu duvidar dela e falar assim, não, isso aqui realmente não é pra gente, não é pra mim. Aí eu tiro, né? E eu posso até passar uma borracha assim, uma caneta riscando, não é pra mim. Então essa é a ideia do liberalismo. E hoje já se ramificou diversas coisas, né? Nós temos hoje aí, eu estava ouvindo esses dias, a pregação coach. Né? A pregação coach, onde os artistas aí estão, eles estão assim encantados, eles estão com o nome de Deus na boca, falando versículos bíblicos, mas os caras, a vida continua podre do mesmo jeito. O cara faz tudo errado, mas Deus está no coração dele. O cara lá se vende para o mundo, mas Deus está na boca dele. Por causa dessa pregação coach. Porque nessa pregação coach, a ideia do Deus que é apresentado não é a centralidade de Cristo. Até eles mesmos falam que a centralidade é você. É um Deus servo, né? É um Deus, Cristo morreu por você, você é importante para Deus. Você foi o presente que Deus... Né? Tudo bem, eu devo olhar para o sacrifício de Cristo como algo assim, o que Deus olhou em mim para que eu pudesse ser salvo? Eu tenho que
ter essa pergunta na minha mente, porque eu não posso esquecer disso. Porque não tinha nada em mim, nada na sua vida que pudesse, né, nos levar à glória eterna. Mas quando é pregado dessa maneira, dessa forma, em que eu olho para o meu Salvador como alguém que não é o Senhor, que não traz essa visão de que Ele é o grande e eu sou pequeno, eu sou frágil, fraco. Né? Se eu me igualo a Cristo, eu começo a fazer isso daqui. Né? Então, são várias e várias teologias que surgem a partir do liberalismo teológico, em que exatamente não querem enxergar a Bíblia como um todo, mas querem entender a Bíblia aonde eu quero, ou o que eu quero da Bíblia. Né? Então, continuando, o veneno primeiro vai entrar nos seminários. Né? Então, sempre é assim, irmão. Nada vai surgir da igreja. Vai surgir numa igreja aí. Não, sempre parte dos lugares aonde são ensinados a palavra, onde é ensinado a palavra. Então, primeiro parte do seminário, porque surgem de ideias de teólogos que estudam e modificam certas doutrinas que são fundamentais para o que eles acham, e sempre encaixando algo social, sempre encaixando algo da atualidade. E quando sai do seminário, aí os pastores que estudaram ali, naquela faculdade, na escola, vão para aquelas igrejas e inundam com aquelas ideias os irmãos, as ovelhas. E o que acontece? Você muda exatamente uma igreja completamente. Você transforma aquela igreja. Né? E não pense, mas o pastor, ele de certa forma tem influência sobre a vida das pessoas. Né? Lembra que até eu falei no estudo há um tempinho que tem pessoas que saem da igreja por causa do pastor. Né? E para onde o pastor vai, a pessoa vai. Então, a gente tem que notar que tem isso também. Nessas horas que a igreja quebra. Porque sempre fica meia dúzia de gato pingado tentando fazer o que é certo, seguir a Bíblia, aí todo mundo vai na onda e começa a ficar. Exatamente. Então, tem essas lutas, né? Nós sabemos disso. Então, essas ideias, todo esse conjunto de ideias, né? Desde o universalismo, desde o liberalismo, todas essas ideias elas foram chamadas de modernistas. Né? Porque elas tinham essa ênfase de conciliar a razão e a ciência moderna. Então nós vamos conciliar a palavra de Deus, mas aquilo que a ciência diz e aquilo que a razão diz. Nós temos que colocar isso daqui como a base, ou digamos assim, como a régua. O que vai determinar se a Bíblia está falando é o correto, é o que a ciência vai dizer e o que a razão aponta. Então, essas aqui são chamadas as ideias liberais. E aqui tem uma chavezinha interessante, está em inglês. Então, aqui é como é o declínio, né, da teologia modernista ou a teologia liberal. Primeiro você vai dizer que vai negar o cristianismo ou doutrinas, digamos assim, fundamentais do cristianismo, ou vai dizer, olha, realmente Cristo não é a verdade. Então vamos ter que olhar também em outras fontes para achar esta verdade, que é o que eles estavam fazendo. Aí depois você vai dizer que a Bíblia não é infalível, né? Que a Bíblia ela tem falhas, ela pode falhar. Depois você vai dizer que o homem não foi feito à imagem de Deus, que eles falavam sobre isso também. O homem não é feito à imagem de Deus. E vão, mas está tão claro lá no Gênesis que fala que o homem foi feito à imagem de Deus. Mas eles vão distorcer, não, mas aí é um sentido diferente. Então sempre vai ser o sentido. O sentido que Deus queria falar aquilo não é aquilo, é outra coisa. Então aí você vai bater aonde? No literalismo. Então, aquilo que eu estou lendo nas Escrituras, será que é? Será que, eu peguei aqui, né?
quando Paulo falou para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, será que Paulo queria falar com Timóteo exatamente que era para ele chegar logo, né? Ou será que Paulo queria falar algo subliminar? Então tudo, olha como é que a coisa é. Então sai do literalismo para ir para algo alegórico, para algo que só com a experiência, com o entendimento, né, com a profundidade em algo assim que eu vou entender o que ele está querendo falar. Então a própria Bíblia não responde a ela mesma. O que responde é a minha razão, aquilo, a ótica é o que eu acho. É a minha ótica. E aí depois eles negam os milagres, nega o nascimento virginal de Cristo, nega a, se eu não me engano aqui, o sepultamento de Cristo, algo assim, não lembro, nega a expiação de Cristo, nega a ressurreição de Cristo, até você morrer aonde? No agnosticismo, né? Em que você não sabe nada, né? E você chega ao ateísmo, até você dizer, olha, Deus realmente não é isso que está na Bíblia. Deus é uma outra coisa, né? Então, essas ideias surgiram nesse espaço de tempo. E nesta época, né, nós temos aí o racionalismo filosófico, que é a mesma coisa do que a gente está falando, né? Liberalismo, essa outra ideia aí dos unitários. Então tudo isso parte desse racionalismo filosófico, né? Desse entendimento humano acerca de quem é Deus, olhando pela ótica da razão e não pela ótica das Escrituras. E nós temos aí o evolucionismo, como eu disse, né? O evolucionismo Charles Darwin, né? Já do ponto da ciência da origem das espécies, né? A teoria das espécies, da origem delas. Então esses aí influenciaram muito, né? Pastores e igrejas. Praticamente vocês já ouviram a ideia de que no Gênesis tem uma corrente que fala que a criação não foi feita em 7 dias literais, mas a criação ela foi feita em 7 dias eras. Já ouviu sobre isso? Dias eras. De que quando Deus falou assim, ó, e foi assim o primeiro dia, ele não queria dizer que era um dia de 24 horas, ele queria dizer que era um dia de 1 bilhão de anos. Né? E aí, quem é que determina então o que é dia e o que não é dia? Se eu quiser, nesse ramo aqui, eu posso colocar qualquer coisa. Pode dizer que um dia realmente equivale a 1000 anos, 200 anos. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Mas eles vão dizer um dia de 24 horas. Mas eles vão dizer, não, é 1 bilhão de anos, 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos. O Adalto ele fala, né? Então, se a gente for trabalhar, ele dá o exemplo de trabalhar 6 dias e folgar e descansar 1. Então você vai ter que trabalhar milhões de anos para chegar ao teu descanso. Entendeu? Mas tem versículos, você vai lá em Êxodo, abre lá em Êxodo 20, né? Tem aqui é só um exemplo, né, de como é furado isso. Como, na verdade, o que eles queriam? Mesmo com tantas provas bíblicas, o que eles queriam? Eles queriam apenas conciliar o que a ciência estava falando na época com o que a Bíblia dizia. Então tiveram muitos pastores que não tiveram peito de encarar a ciência e falar assim, olha, pode ser que isso esteja errado. Mas fala assim, não, a ciência falou, então realmente deve ser, né? Então a Bíblia a gente tem que entender agora diferente. Então pelo óculos da ciência que eu tenho que ler a Bíblia, segundo eles. Então, em Êxodo 20, tem algo claríssimo aqui. Se você olha em Êxodo 20, versículo 11. Aqui, aliás, vamos ler a partir do versículo 10, né? Aqui falando sobre a lei, o mandamento do sábado. Então, olha o que é dito aqui, que foi o que o Ademar falou. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Então, aqui ele está trazendo a imagem dos dias da criação para a imagem dos dias da semana.
Porque o dia da semana para os judeus é igual a nós, hoje, né? Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, né? E o primeiro dia que para a gente seria o domingo, né? Então, segue essa sequência do sétimo dia. Então, note como ele está trazendo, como é algo que ele está trazendo, porque em 6 dias, né, literais, o Senhor construiu e no sétimo dia ele descansou. Então, da mesma forma como foi na criação, nós devemos descansar. Então, essa é a ideia que é trazida. Então, as pessoas olham isso daqui e não, está tão claro que não, mas a ciência ainda é o principal. Então, realmente. E aí tem como eu falei, uma crítica forte sobre a inspiração das Escrituras, o que levou a essa ideia de reinterpretações. Então nós temos que reinterpretar a Bíblia. Já ouviu alguém falando assim hoje? Nós temos que atualizar a palavra de Deus, né? Nós temos que atualizar até o ponto de que um teólogo aí, o camarada falou assim, olha, quando a mulher samaritana, quando Cristo falou, dá-me de beber, né? E a mulher samaritana falou lá e tal, né? E aí, quando ela fala assim, quando Cristo fala assim, olha, se você soubesse quem fala contigo, é aquele que poderia te dar a fonte das águas da vida, né? O camarada interpretou aquilo ali de uma maneira que eu não quero nem continuar aqui. Mas ele interpretou como de cunho sexual. De que as águas que Cristo queria oferecer para ela era algo totalmente alheio ao que é água, né? Então perceba o nível de teologia liberal que reinterpreta a Bíblia ao gosto da pessoa. E tem pessoas que seguem, não, está certo mesmo. Realmente a gente nota que Cristo não queria falar água, ele queria falar uma outra coisa, né? Então, nota como é perigoso isso. Nota como é perigosíssimo isso. E houve também o surgimento de novas denominações. Aonde é que vem o adventismo? Aonde vem o mormonismo? Aonde vem as testemunhas de Jeová? Vem dessa época. Mas eu pensei que vinha lá depois de Lutero. Não. Surge daí, das fontes das heresias. Né? Das fontes das heresias. A gente vai falar um pouquinho depois sobre cada uma delas lá na frente, mas aí, né, vocês conhecem esse símbolo aí, né, da igreja adventista, aonde a base deles, né, a base das escrituras dele, além da questão do sábado, que é o mais conhecido, que não tem tanto a ver, mas é uma reinterpretação apocalíptica diferente. Eles entendem totalmente num contexto diferente. Eles entendem que boa parte do Apocalipse já até acontecer. Muitas coisas, né? Eles têm algo futurístico também, que vai ter algo no futuro, mas reinterpreta de uma maneira miraculosa, maluca, né? Até o ponto de que, até no início lá, até eles afirmaram a vinda de Cristo. Quando é que seria, né? Tá falando, né? As escrituras não serem a única fonte, né? O Ellen White. Eles falam que a Bíblia é a luz maior e os escritos de Ellen White é a luz menor. Mas eles não vão te contar, né? Assim, é muito sutil isso. É incrível, porque eu consumi muita coisa de muita gente adventista há muito tempo. E aí depois que você vai... ok, eles sempre falam alguma coisa e você fica assim, tá, é uma pessoa... Vamos pesquisar sobre essa pessoa. Exatamente. E você fica assim, uau! É complicado. E aí você tem uma outra coisa aqui, uma doutrina muito importantíssima que eles reinterpretaram, a doutrina da condenação eterna. Para eles, não tem lago de fogo. Para eles, se você morreu, se alguém morre sem Cristo, é aniquilado. Não vai sofrer, a pessoa não vai sofrer, a pessoa só morreu. Só morreu, a alma dela é estipada, acabou. Mas sofrimento eterno? Não. Não tem sofrimento eterno. Mas dá a entender que pode viver de qualquer jeito, está tudo bem. Só vai morrer. Só vai acabar. Mas a pessoa fala na hora, quando alguém te chama assim, olha, vem aqui na minha igreja, né, que eu quero te ensinar sobre o aniquilismo. Você pode morrer e não vai ter nada. A pessoa vai falar isso? Não. Ela vai falar algo bonito, né? Vem aqui, olha, como a nossa igreja te ensina como você pode ter uma dieta saudável. Sim, isso. Que eles enfatizam muito na questão de dieta, né? Aquela questão de como você comer bem, como ser saudável, porque isso é um atrativo, é uma isca, né? É uma isca. Toda
todo aquele que bate na sua porta e não prega Cristo ressurreto, que morreu na cruz para te dar a vida eterna, você já pode ter um passo para trás. Se o cara começa a falar assim, olha, Deus quer te dar um reino gracioso, de bondade, de luz, já não veio pregando Cristo. Ó, se esquiva, que o negócio é problema, tá? Nós temos também outros aí que batem na sua porta aí constantemente. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou também chamada de Mormons, né? Que tem os elders aí, né? Passeando. Esse grupo também, irmãos, é perigosíssimo, perigosíssimo demais. Tem que ter muita atenção. Por quê? Porque ele vai dizer que... eu vou falar algumas coisinhas, tá? Ele vai dizer que Satanás e Cristo eram irmãos. E que cada um de nós aqui é um Deus menor. Eu sou um Deus, você é um Deus, todo mundo aqui é Deus. Tá? E vai dizer coisas absurdas. Mas quando chega na sua porta, o cara vai falar assim, olha, eu quero dizer que você é um Deus menor, todos nós somos Deus, que Jesus Cristo é irmão de Satanás. Eles falam isso? Eles não falam isso. Eles vão falar assim, olha, como esse mundo tá mal, né? Como esse mundo tá ruim, né? Mas sabia que Deus quer mudar isso tudo? Poxa, até você que é cristão, você sabe, né? Claro, Deus quer mudar isso tudo. Aí você para pra você ouvir. Aí quando você vai ouvindo aquela coisinha bonitinha, doce, mas nunca Cristo ressurreto. Nunca Cristo que morreu para salvar. Nunca que você é pecador. Agora aquela pessoa que chega na sua casa e fala assim, olha, você é pecador, você sabia? Pronto, ouve ela. Né? Você é pecador, você é miserável, sabia que se você morrer hoje, né? Esses somos nós, né? Mas ninguém quer ouvir. Esse presta, porque essa é a mensagem de salvação. A mensagem de salvação é essa, né? Mas desse pessoal aqui não é. Outro aqui também, ó, que bate na sua porta de vez em quando, né? Como é que esse pessoal vem? Olha, tem um reino maravilhoso que Jeová quer nos dar. Oh, que reino! E o que tem que fazer? Olha, você tem que andar certinho. Tem que ser testemunho de Jeová para você ganhar esse reino. É mesmo? E vai. E aí você é engolido por certas doutrinas que surgem de heresias que você nem sabe a ideia de onde veio. Por isso, irmãos, que eu enfatizo. Todas as vezes que você entrar numa igreja, quer dizer, claro, já está aqui, né? Não precisa sair não. Mas eu falo assim, quando você estiver pesquisando sobre alguma igreja, ou quando alguém falar assim, eu sou da igreja tal, vai na internet, faz um estudo, pesquisa o que aquelas pessoas creem. Porque exatamente as seitas satanás nunca vai chegar com um copo de veneno, né? Olha aqui, ó, toma um copo de veneno aqui, ó, maravilhoso, tá geladinho, né? Satanás vai com algo bonito, com algo que traz uma, né? Baseando naquele versículo de Provérbios, que há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Satanás usa exatamente isso. A aparência do que é bom, mas é algo mal, para que possa conduzir você à morte. Então, é a mesma coisa que essas denominações fazem com as pessoas, enganam as pessoas, e essa daqui escraviza as pessoas. Ao ponto de, se você for testemunho de Jeová, se a sua casa inteira for testemunho de Jeová, e se você se sai deles, eles chamam de apostata, o que acontece? Você perde até a herança. Tem brigas judiciais aqui, ó. Brigas judiciais. A pessoa perde até a herança. Não, vou te dar não, você renegou. A família despreza. De uma ex-testemunha de Jeová, que ela falou que tem mais de 15 anos que a família não procura ela. Ela não viu a irmã crescer. Ela é dada como morta para a família. Pois é. E também tem acho que mora lá em Queimadas, que ele trabalhava comigo. O filho dele, doente, precisou fazer a transfusão. Não pode, sangue. Não pode, eles não entraram na justiça, para ver, eles fizeram na justiça. Mas também ele também foi expulso. Mesmo assim, você vai fazer. E por quê? E essa daí, irmão, é uma outra reinterpretação das escrituras que eles têm. Então, note que a doutrina vai influenciar a prática. Por que eles creem nisso daí? Porque exatamente eles falam que o sangue é vida. Então você não pode transferir a vida para uma outra pessoa. Olha a que ponto chega, né? Olha que ponto chega, né? Então Cristo, quando morreu ali na cruz,
Né? Então você fica pensando assim, olha que ideia estranha, né? A pessoa não pode doar órgãos também, né? Não pode comemorar aniversário. Você viu o exército? Né? Você não pode votar, não pode nada, né? Porque, então você entende, olha como que a reinterpretação das escrituras, porque tudo isso tem base numa reinterpretação daquilo que eles acham, como isso vai influenciar a prática deles. Então, só para vocês terem ideia, né? A ideia. E aí, as manifestações do modernismo, eles afetaram aí, lembra da União Batista do Reino Unido, que a gente viu lá, que criou, né, logo no início lá das igrejas batistas, elas se uniram em uma associação chamada de União Batista do Reino Unido. E aí essas coisas adentraram, respingaram também neste grupo, e quem fazia parte naquela época, lá no final do século XIX, era Charles Spurgeon, ao ponto de que ele falou assim, olha, eu vou sair, não tenho como, não dá para poder me associar com essas igrejas aqui não. E ele saiu, né? E outros também, como Augusto Hopkins Strong, que ele é conhecido pelos números de Strong, ele colocou lá os números em hebraico e grego lá de cada palavra lá, e nos ajuda muito hoje. E o que acontece? Ele praticamente é um teólogo importantíssimo, tem comentários, estudos, livros, muito batista, né? E ele escreveu logo em 1906, quando a coisa estava no início, já falando, olha, isso daí tem cheiro de algo ruim. Então, recomendo que pastores, que as igrejas fujam disso, né? Advertindo os batistas sobre as ideias modernistas que estavam conduzindo professores de seminários e pastores às ideias unitárias e liberais, pois fariam muitos batistas negarem a divindade e a expiação de Cristo. E muita gente negou a divindade e a expiação de O foco Cristo. de todos esses era tirar a divindade de Jesus, né? Tudo. Porque se você destrói a divindade de Cristo, o que você está destruindo? Tudo. O sacrifício dele. Então se Cristo não era Deus, então Cristo morreu em vão. Morreu em vão. Porque se ele não era Deus, ele não era o Cordeiro perfeito, sem pecado. Então Cristo tinha pecado. Já começa aí. Então ele já não é perfeito para o sacrifício. Então ele só morreu. Aí vai levar. Então se ele só morreu, e a Bíblia fala que ele ressuscitou, então realmente essa ressurreição não é ressurreição. É uma outra coisa. Então eles sempre vão, quando você derruba uma doutrina, é um efeito dominó. Você vai derrubando a doutrina. Até negar todas e falar nenhuma presta. Então, isso aconteceu. E até hoje temos aí, né, alguns respingos, mas fortaleceu hoje ainda, né? Teve uma luta ferrenha. Então, ao terminar a Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, o modernismo já estava enraizado. Já estava ali, ó, dentro das igrejas, atuando. E a Primeira Guerra também contribuiu com isso, porque imagine uma sociedade tudo destruída, as pessoas sem esperança. O que as pessoas correm? Para algo que lhes dê esperança. Então, para um reino, olha, Jeová quer fazer um reino diferente, porque isso aqui foi destruído. Aí foi nessa época que os testemunhos de Jeová falaram, Cristo veio em 1914, no fim da guerra. Veio início ali, fim da guerra. Então até eles usam isso, né? Olha como depois da Primeira Guerra Mundial o mundo é diferente. Já ouviu alguma coisa assim que eles falam? Então eles começaram a usar o contexto dos problemas, né, que o mundo tem para poder trazer essas ideias falsas, que não é o Evangelho. Então o sucesso desses teólogos modernistas quase reverteu a vitória de Lutero mesmo, né, e de outros que queriam colocar a Bíblia na mão do povo, nas nossas mãos como nós temos hoje. E a Convenção Batista do Norte foi profundamente influenciada pelo liberalismo teológico e sofreu grandes retrocessos, perdendo diversos membros para estas ideias. Lá dos Estados Unidos, exatamente. Até aqui não tinha Brasil, tá? Assim, do ponto de vista batistas, assim, unidos, tá bom? Não tinha ainda nada, né? Ainda estávamos ali saindo do Império, entrando na República, né? Então ainda era tudo ainda católico ainda, né? Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Lembra que eu falei sobre a Convenção do Norte e a Convenção do Sul dos Estados Unidos na aula anterior?
lembra que eles dividiram em norte e sul por conta de questões sociais. Porque o norte dos Estados Unidos ele é conhecido por uma ala muito liberal. E o sul dos Estados Unidos é conhecido por um grupo mais conservador. Até se você notar a votação que tem das eleições, você vai ver que as pessoas do sul, né, votavam agora nessas últimas eleições para o Trump. Enquanto a da ala do norte votaram mais para o Biden, né, aquela coisa toda. Então, eles têm essa divisão, tá? Ainda forte, mas vem exatamente de coisas sociais. Então, a Convenção do Norte ela sofreu influência do liberalismo teológico por conta disso, porque a aceitação às ideias liberais eram mais fáceis, porque as pessoas, o contexto social, era de receber as ideias novas com facilidade. Então eles receberam as ideias novas. E enquanto a do Sul conseguiu segurar, mantendo o avanço do modernismo, mas ainda teve algumas perdas. Então aqui só para vocês saberem. E é nisso daqui que vai surgir os batistas regulares. Porque qual dessas convenções aqui vocês acham que surgiram os batistas regulares? Norte. Oi? Norte. Norte. Por quê? Porque a coisa ficou tão complicada que praticamente quase todos os batistas aderiram às ideias liberais. E eles, do norte, tiveram que falar assim, olha, agora a gente não pode mais se chamar de batista. Nós somos batistas regulares. Aqueles que se mantêm nas doutrinas antigas. A coisa foi tão forte que tiveram que mudar o nome, acrescentar o nome regular para poder dizer isso. É tanto que até tinham, pelo que eu ouvi, as histórias tinham placas na frente das igrejas. Para quando as pessoas já entrarem nela, já sabem, ó, aquela ali é regular, aquela ali não defende ideias do liberalismo. Ah não, aquela não tem regular, então aquela ali Sabe a data mais ou menos? defende 1910, 15, 20, por aí. Ah, começou nos Estados Unidos. Começou nos Estados Unidos. É. Tá Então- igual eu quando vim pro Rio. Oi? Tá igual eu quando vim pro Rio. Exatamente. Então você nota exatamente que o nosso nome não surgiu porque não queríamos, né, ser batista. Não foi porque não quero ser mais batista, não. A ideia foi que o nome surgiu para nos diferenciar daqueles que mantinham, porque a coisa era tanta, era tamanha, que os que queriam se manter fiéis à doutrina tiveram que mudar o nome. Tiveram que falar assim, a gente tem que se diferenciar para que as pessoas saibam que nós não vamos aderir a isso. E nós vamos entender mais esse processo, tá? Aqui eu só estou dando uma pincelada do contexto daquela época. Então, mas a do Sul, e aí que a gente tem a nossa convenção, só para nível de entendimento, essa daqui, a do Norte, foi onde surgiram os batistas regulares. E a do Sul, foi da do Sul que veio os da convenção. Então, essa é a diferença, tá? Então, praticamente, nós, os batistas da convenção, em termos aí de origens, nós somos irmãos, né? Então- A única diferença é que não era que a do Norte não comungava com a do Sul. Era que eles só criaram dois tipos de convenções, entendeu? Diferentes. É como se tivesse do Norte e Nordeste, mas todos são irmãos. Mas, nessa questão liberal, nós saímos das igrejas do Norte, por conta que lá o liberalismo tomou conta, enquanto no Sul ainda foram fortes. Então, os missionários que vieram para o Brasil, no início, eles foram mandados pelos batistas do Sul, pela Convenção do Sul. Chegaram aqui, os batistas da Convenção, né? Isso. E eles tinham doutrinas muito mais. Hoje está um pouco mudado aí, né? Mas no início eram doutrinas iguais às nossas. Por quê? Porque eles conseguiram segurar a coisa. Mas o Norte não. O Norte tem que falar, olha, a gente tem que se manter leal, tem que se manter. Então a gente tem que só tirar o nome, vamos mudar, vamos pôr um outro nome para o pessoal saber. Mas nós vamos nos manter iguais ao que eles creem. Mas a maioria da. É. Mas a maioria da. Hoje mudou, mas é. Mas a maioria das igrejas da conversão é do norte. É do sul ou do norte? Do Sul. Do Sul. Os iniciais, os Maioria. primeiros. Né? A Exatamente. maioria. Sim. Não, surge daí, da Convenção do Sul, enquanto os batistas regulares surgem da Convenção do Norte. Do norte. Tá? Então, só para saber.
Então, continuando aí, já estamos pertinho já do fim. Então, dentro da Convenção Batista do Norte, surgiu um grupo chamado modernista. Então, vamos falar muito da do Norte, porque foi da do Norte que surgiu a gente, tá? Então, dentro dessa Convenção Batista do Norte, surgiu um grupo que se opôs ao grupo dos modernistas, que eram esses que tinham as ideias liberais, as ideias de vamos, né, mudar as doutrinas ortodoxas, né? Então, este grupo até tem algumas fotos aí, ó, que eles até saíam às ruas, né, para enfatizar dentro das escolas também, porque a ideia muito do evolucionismo estava bem forte. Então eles tinham que combater, eles tinham que sair à luta, porque senão eles iam perder uma geração inteira, né, de evangelho. E isso não foi somente nos batistas, tá? A gente está falando aqui mais dos batistas, mas há dentre os metodistas, os presbiterianos, muita gente, muitas outras denominações que seguiram o liberalismo. Então, este grupo que se opôs aos modernistas eram chamados de fundamentalistas. Já ouviu alguma igreja chamada assim, igreja batista fundamentalista, né? Fundamental, né? Então, vem desse tempo, né? Então, de um lado você tem os modernistas, e do outro surgiu um grupo que era interdenominacional, mas eram ainda grupos que pregavam o evangelho corretamente, as doutrinas fiéis, batistas, presbiterianos, tinham as suas diferenças, mas eles se uniam quanto à questão de doutrinas fundamentais da fé, e eles formaram esse grupo chamado de fundamentalistas. Então, se de um lado tinha um grupo que estava surgindo para poder combater, então tinha um outro que tinha que ir lá para poder... Então, a partir desses fundamentalistas, que eles combateram de dentro da Convenção Batista do Norte, e aí tinham também os dos presbiterianos, tinham os outros, né? Mas aqui, em relação a nós aqui, eles combateram de dentro da Convenção Batista do Norte para que eles mantivessem as doutrinas ortodoxas. Então eles lutaram, mas como, né, outros que nós já vimos, né, foi uma luta que, no fundo, infelizmente eles não conseguiram reaver de novo e trazer aqueles que pensavam no modo do liberalismo para voltar às doutrinas da fé. Então, por que fundamentalistas? Por esse fato de que nós queremos nos manter nos fundamentos da fé. Nós não queremos aderir às ideias liberais, ou às ideias que mudam, ou que reinterpretam, ou que negam a Cristo, ou que reinterpretam as Escrituras. Então, os fundamentalistas, eles são chamados assim porque em 1910 eles publicaram um livro intitulado Os Fundamentos em Defesa da Verdade. Esse livro aqui eu não achei em português, não tem, não sei porquê, mas esse livrinho aqui, ó, não é um livro, né? É uma série. Foram 12 volumes que foram escritos por diversas pessoas, diversos teólogos da época, não só batistas, mas presbiterianos, mas metodistas, que eles escreveram defendendo doutrinas da fé. Era como se fosse uma teologia sistemática, né? Onde tem lá as doutrinas. Congregação Xanã também? Também, alguns. Então eles se uniram para poder combater as doutrinas fundamentais. E o que aconteceu, irmãos? Por causa desse livro aqui, a tentativa deles era entregar uma cópia desses livros aqui para cada igreja e para cada pastor, para ver se ainda conseguia reaver a coisa, né? E nesta obra, teólogos e pastores faziam um chamado de alerta para as igrejas voltarem aos fundamentos básicos da fé cristã, tão atacados pelos modernistas. Foi um esforço grande, né? Um esforço grande foi feito para que cada cópia dessas fosse, ou chegasse, né, para um pastor e uma igreja. E aí vamos ver que rapidamente, acho que creio que dá tempo aí, a diferença entre os modernistas, aquilo que os modernistas criam, e aquilo que os fundamentalistas, que somos nós, aquilo que nós cremos, tá bom? Então, os modernistas, eles falavam que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aqui tem muita diferença. Quando eu falo assim,
a Bíblia contém a palavra de Deus, quando a Bíblia ela fala que contém a palavra de Deus, né? Quando eu digo isso, eu estou dizendo que a Bíblia ela não é a fonte única, né? Porque se ela contém a palavra de Deus, então talvez ali também contenha a palavra de Deus. Talvez ali também contenha a palavra de Deus. Talvez lá também contenha a palavra de Deus. Então nunca é sempre tem ou existe, né? Existe ali, existe aqui, mas nunca é isso. Então eles abriam essa ideia das várias fontes. Então é dentro aí da parte cristã, né? Eles bateram nessa palavrinha aí, contém, tá? Porque se eu creio que eu posso achar Deus em vários outros locais, em várias outras experiências, então eu tenho que dizer que contém. Enquanto nós, é o contrário. Nós falamos o quê? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o que Deus falou, né? A outra ideia aqui, Paloma queria falar. Não, é só que se contém a palavra, como é que eu leio a Bíblia e sei o que é e o que não é, entendeu? Isso, então. Mas É por causa disso. Contém outros lugares. Contém outros também. lugares, mas tem essa ideia também, de que contém assim, olha, ela tem trechos aqui em que ela está errada, então não é a palavra de Deus. Então nos trechos em que ela está certa, em que a ciência, em que a razão aponta, então ela é a palavra de Deus. Então, exatamente. Tudo é o óculos, nunca é pelo óculos da Bíblia, é pelo óculos do que a pessoa acha. Então é o que a gente está vendo hoje. Então, aqui, eles também criam que a Bíblia é inspirativa. Até você pode pensar, mas a Bíblia é inspirativa, ela me inspira para fazer várias coisas, né? Mas a ideia não é essa não. A ideia da Bíblia ser inspirativa é que ela exatamente não é inspirada. Ou seja, ela não é inspirada, mas ela traz algo da inspiração de Deus. Algo assim que a gente pode, através dela, realmente ir para algum lugar. Mas ela não é totalmente inspirada, porque exatamente se eu digo que ela contém a palavra de Deus, então realmente não tem toda a revelação de Deus, né? E ela contém erros também, né? Se eu creio que ela tem erros, então eu também entendo desse modo. Então ela não é inspirada por Deus. Deus não inspirou ela, não levou os escritores para poder escrever a sua palavra. Ela é somente inspirada. É algo em que realmente eu encontro ali formas de poder chegar a Deus ali, mas é só isso. Aí eles vão dizer que a razão humana, orientada por Deus, nos levará à verdade. Olha que coisa linda. A razão humana, mas é orientada por Deus, né? Aí novamente nós batemos naquele versículo, né? Jeremias, enganoso é o coração do homem. Então a nossa razão pode falhar. Coração, intelecto, emoções e vontade. Então nós podemos falhar. Então essa questão de a razão humana orientada por Deus nos levará à verdade, está errado. Por quê? Porque a Bíblia é a nossa autoridade para entender e chegar à verdade de Deus. Então hoje as pessoas, elas entendem assim, Deus me revelou, Deus está falando comigo, né? Então tá usando o quê? A razão humana. É uma forma do que eles estavam acreditando naquela época. Então se a minha razão diz que ali era uma revelação de Deus, então que Deus me orientou para aquilo, então é a verdade de Deus. Mas você entender as Escrituras, saber o que Deus quer através delas, é outra história, né? Mas, novamente, por que eles vão crer nisso daqui? Porque eles destruíram já isso aqui, ó, a palavra de Deus. Se eu digo que a palavra de Deus pode ter erros, então, no que eu vou crer? Né? Então, ela não vai ser mais a autoridade. E aí, próximo, o cristianismo é de origem natural. O que é isso, o cristianismo é de origem natural? É só um grupo de pessoas que se reuniram baseados em ideias que são meramente humanas. Ou seja, para eles, o cristianismo ele surge assim, vamos abrir uma nova religião? Vamos.
o que nós vamos crer nela? Vamos escrever aqui os pontos. Vamos escrever os pontos, a gente vai crer nisso, pronto. E aí, nós defendemos que o cristianismo é de origem sobrenatural. Por quê? Porque quem foi o fundador? Cristo. E Cristo era o quê? Deus. Né? Mais sobrenatural do que isso. Então note como eles vão reduzindo as coisas, tudo que é milagres, tudo que é a palavra de Deus, eles vão cortando. Então tudo que ela diz, eles vão destruindo também. Então, fechando aí mais 3 aí, os modernistas eles vão dizer que a salvação, aí ó, lembra que eu falei? A salvação é pela influência moral da cruz, em seguir o exemplo de Jesus. Que tipo de salvação é essa? Obras, exatamente. Então, se Cristo morreu para dar essa influência moral, olha, Cristo ele foi uma prova de como ele ama, de amor. Cristo era uma prova de humildade. Cristo era uma prova de misericórdia. Cristo era uma prova de paciência. Olha como eu tenho que ser igual a Cristo. Se eu ficar nesse discurso e nunca crer em Cristo como meu Salvador, para onde eu vou depois que eu morro? Para o inferno, para a condenação eterna. Por quê? Porque realmente o que vai me levar à salvação não é eu seguir o exemplo do que Cristo foi. E até porque para eu realmente seguir o exemplo do que Cristo foi, eu tenho que ser salvo. Né? Porque é a partir da salvação que o Senhor vai trabalhar a minha vida conforme a imagem de Cristo. Então, eles vão crer nessa maneira, salvação por obras. Enquanto nós, a salvação é pelo sacrifício vicário ou substitutivo de Cristo e pelo sangue que foi derramado por Ele na cruz. Então é isso que nós cremos. Tá? Como é que é a nossa salvação? É crer em Jesus Cristo como Salvador, somente. Ué, mas é a questão do andar na fé, né, do andar, né, de obras. Tudo bem, isso eu tenho, mas isso não tem nada a ver com a minha salvação. A salvação é crer em Cristo somente, crer no sacrifício dele. 6. Jesus era um filho de Deus. Se eu vou dizer que, se eu já nego que Cristo é Deus, segundo eles, o que seria eu negar que ele seria não o filho, mas um filho de Deus? Mas por que eles vão dizer isso? Nós vamos entender o porquê que eles vão dizer isso, tá? Mas eles vão dizer que Jesus era um filho de Deus. Enquanto nós vamos dizer que Jesus é Deus. Ele é filho de Deus, sim. Ele é o Deus Filho, mas ele é Deus também. Tá? Ele é Deus. É isso que nós vamos afirmar. Mas Cristo não era um filho de Deus. E por que eles vão dizer que Cristo era um filho de Deus? Porque Deus é Pai de todos, independente se são salvos. Todos os homens são filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Já ouviu isso na rua? Todos nós somos filhos de Deus. Você acha de onde veio essa ideia, pessoal? De onde você acha que veio essa ideia? Veio daí, ó. Final do século XIX, início do século XX. Quem é filho de Deus? Todo mundo. Todo mundo é filho de Deus. Vai lá em João. É o último versículo aqui para a gente poder encerrar. João, Evangelho. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos? Não, aos que creem no seu nome. Então, quem é feito filho de Deus? Os que creem. Então, como podemos dizer, então, como os liberais, que Deus vai ser pai de todos? Se nem todos vão crer. Se tem pessoas hoje no mundo, a maioria que não crê exatamente no Filho de Deus, em Cristo, né? Então, só daí nós já conseguimos entender, né, como a ideia deles está totalmente fora, né? Enquanto nós cremos que Deus é pai somente daqueles que nasceram de novo, conforme João 1,12. Os homens são seus filhos
se estão em Cristo, irmãos dos que são salvos. Então eu não sou irmão de um ímpio. Eu não posso chamar um ímpio, vem cá meu irmão, né? Só se ele fosse irmão de sangue, tudo bem. Mas, fora isso, ele não é o meu irmão em Cristo. O meu irmão em Cristo é aquele que tem a Cristo como Salvador também. Que crê em Cristo como Salvador também. Então essas ideias vieram daí, né? Da ala liberal. Pois bem, irmãos, e aí, estão impactados aí em saber dessas informações aí? Né? Então nada do que nós estamos vendo hoje surgiu assim, isso aqui veio do passado, né? Não, veio assim, veio lá do tempo de Cristo, né? Não. As coisas foram mudando conforme o tempo e as ideias que nós temos hoje, muitas das heresias surgiram exatamente dessas interpretações que nós mostramos hoje, tá? Então, próxima semana nós vamos estudar de como foi esse processo de saída dos batistas da convenção para formarem este grupo chamado Batista Regular, tá bom? Vamos orar ao Senhor então neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor, em toda a história, o Senhor trabalha de modo em que a gente não compreende, mas o Senhor trouxe pessoas naquela época, lá no final do século XVIII, XIX para o século XX, que em meio, Senhor, a essa luta de doutrinas falsas, foram fiéis e lutaram, Deus, e batalharam para que pudéssemos ter, um século depois, essa fé que nós cremos hoje. Então, que possamos realmente, Senhor, colocar o nosso coração nessas firmes verdades e não fujamos delas, Senhor. No nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém.